palma da mão, até para transpor distâncias entre cidades e continentes. Com uma selfie, torna possível o acesso a serviços públicos, abrindo caminho para um futuro mais inclusivo e uma sociedade mais justa. Esta chave é a tecnologia. E onde tem tecnologia, tem Serpro. Cidadania digital para todas as pessoas de norte a sul do Brasil. O que é a RNP? O que nos move? O que promovemos para milhões de brasileiros? Conectividade ou conexão? Conectividade é o meio, é a ferramenta, é a tecnologia. A conexão é o que liga, aproxima, une, junta, alcança. É o contato, é o pensar junto, em comunidade, trabalhando em rede. Conectividade para gerar conexão. Mais que conectar cabos, a RNP conecta pessoas. Uma salva de palmas. Obrigada, Mona Lisa. Bem, pessoal, meu nome é Heloísa. Vou trazer para vocês aqui inovação aberta. Que onda é essa? Bem, eu sou agente de inovação em um hub de inovação aberta criado e mantido por um Instituto de Ciência e Tecnologia. E sou pós-graduanda em Economia da Inovação, graduada em Administração, com experiência também em Marketing Digital. Então, eu migrei agora para a área de inovação, trazendo todo esse arcabouço. Bem, pessoal, o termo Open Innovation surgiu de Henry Chesbrough, um professor universitário dos Estados Unidos, que trouxe esse termo à tona. Então, quais são os principais benefícios desse termo? Desenvolvimento de novas tecnologias, o benefício do olhar diferente, de novos modelos de negócios, de compartilhamento de riscos. Então, quando mais de uma instituição consegue dividir a potencialidade dos riscos também, é uma grande chance de desenvolvimento. Além disso, spillovers mais proveitosos. Então, assim, quando a gente tem, dentro de uma indústria, muito crescimento, muita garantia de informações inovadoras, quando há esse transbordamento para o mercado, essas informações que antes eram secretas, elas podem passar a vir para o mercado e serem muito mais colaborativas. De maneira gráfica, é assim que funciona a inovação aberta. No primeiro modelo, a gente tem, seguindo ainda a pesquisa e desenvolvimento, mas a gente percebe um funil para o mercado. A inovação aberta, ela já vai para outros mercados. Então, esse funil, ele capta muitas outras possibilidades. Então, como vocês podem ver aqui, os limites da organização são quebrados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tanto a questão endógena da inovação quanto exógena. Então, a pesquisa e desenvolvimento, como uma condição endógena da inovação, permanece. Além disso, vale muito a gente destacar essa forma também de classificar, que seriam os horizontes da inovação. No horizonte 1, nós temos o core business. Então, a inovação ela vai ser muito dentro das melhorias daquele modelo de negócio, daquela empresa. Já no horizonte 2, a gente tem uma possibilidade maior de colaboração. E já no horizonte 3, nós temos realmente a fuga do core business e realmente investimento em novos modelos de negócios, novos negócios, pensando no futuro da organização. E esses são alguns benefícios que a gente pode citar. Então, avanço científico e tecnológico. Por quê? Porque quando a gente está com essa informação com um ator do ecossistema e passa para o outro, ele tem um olhar diferente, como eu mencionei para vocês. Então, isso é muito vantajoso quando a gente pensa em progresso técnico. Outros pontos interessantes são boas ideias direcionadas. Quando surgem boas ideias numa organização e nem sempre é possível dar vazão para isso, seja pela estratégia, seja por realmente não ter um time dedicado para isso, a possibilidade dessas ideias serem direcionadas por spin-off, por outras iniciativas, é muito importante. O pessoal está animado ali, né? Bem, novos negócios, velocidade. Então, quando você tem essa possibilidade de experimentação, seja por meio de startups, seja por meio de outros negócios parceiros, você consegue ganhar velocidade. E é isso que a gente busca, né? Quando a gente vê Schumpeter, o economista, e ele trouxe o conceito de criatividade que destrói, que realmente é uma vantagem competitiva para as empresas, a inovação realmente é uma vantagem competitiva muito grande para as empresas. Então, poder aplicar isso gera velocidade, gera vantagem competitiva. Além do conhecimento.
E quando a gente fala de inovação aberta, é muito importante também a gente ter noção dos tipos de conhecimento que ela agrega. Então, quando a gente pensa em aprendizado externo, Learning by Interacting, que é realmente essa troca de conhecimento, gera muitos outros conhecimentos. Outro ponto, os spillovers que eu falei para vocês. Então, essa questão dos excedentes de conhecimento, que era um segredo industrial, que passa a ser algo de livre acesso, começa a gerar novos insights, novas possibilidades de aprendizado. Tá dando microfonia. Bem, pessoal, além disso, os avanços em ciência e tecnologia. Quando a gente vê uma instituição avançando em ciência e tecnologia, ela gera também conhecimento para outros também avançarem em ciência e tecnologia. Então, esse compartilhamento é muito importante. Mas, além disso, nós temos outros tipos de aprendizagem, como a aprendizagem pelo fazer, pelo imitar, também acontece muito na indústria. A gente vê, por exemplo, a engenharia reversa, também trazendo muito aprendizado nesse sentido. Então, a gente tem os níveis internos e externos de aprendizado. E, como eu mencionei para vocês, o externo ele tem muito mais associado com a inovação aberta. Além disso, a inovação aberta ela tem 2 pontos. Tem o outside in, que são realmente adquirir ideias para si, e o inside out, que é realmente quando você pega uma inovação interna e faz ela virar externa. Então, hoje em dia a gente vê muito essa segunda opção, que é o outside in, que realmente são as empresas querendo trazer para si essas novas tecnologias, as startups, nem sempre o inside out, que é realmente você dar esse conhecimento para os externos. Bem, 2 pontos muito importantes. A dificuldade de integrar diferentes tecnologias. Às vezes uma empresa ela é muito boa num tipo de tecnologia, mas ela vê potencial em outros tipos de tecnologia. Mas é difícil dar vazão a isso considerando o seu core business. Além disso, como eu falei anteriormente para vocês, a competitividade no mercado exige que as empresas sejam mais rápidas, mais adaptáveis. E nem sempre internamente elas conseguem, mas às vezes elas conseguem outros atores que conseguem dar vazão a essa velocidade. Outro ponto muito importante, que se confunde bastante, Open Source e Open Innovation. O fato de uma informação ela ser aberta, de fácil acesso, não necessariamente caracteriza como uma Open Innovation. Realmente a troca de conhecimento ela é muito importante e realmente ela gera muito mais avanço tecnológico, técnico. Então, de fato, para a sociedade, para o ecossistema, isso é muito positivo, mas é preciso pensar nos outros atores. E nisso a gente tem esse conceito de redes tecnoeconômicas, nós temos as clusters, nós temos os polos de inovação, e quando a gente junta os atores próximos, o potencial de inovação é muito maior. E as redes tecnoeconômicas, quando você para analisar, elas realmente são heterogêneas, então não são atores, às vezes, do mesmo caminho ali, mas eles se encontram de alguma forma para potencializar o seu mercado. Mas é preciso pensar de uma maneira sustentável para as organizações, porque, de fato, para o ecossistema é muito interessante essa troca de conhecimento, mas sem isso daqui você não tem a garantia de que a sua instituição ela vai conseguir tirar os benefícios dessa troca. Então, são pontos para se pensar: propriedade intelectual, como vão ser tomadas as decisões, como vão ser as divisões para isso tudo acontecer. Então, são pontos que garantem a sustentabilidade entre essas parcerias e o ganha-ganha. Então, como a gente pode começar com Open Innovation? Essas são algumas das estratégias, segundo a Evo. Você começa criando uma cultura de inovação, e nisso você pode trazer desafios para a sua organização, trazendo atores externos para colaborar, ou então você pode simplesmente começar a questão da aproximação e execução. Então, você começa a trazer valor para o negócio. Então, estrategicamente, as parcerias externas elas começam a fazer muito mais parte da sua organização. E no terceiro ponto é o capital de risco, que é realmente quando você pensa a longo prazo. A gente tem aí, por exemplo, as hard science, que são pesquisas que duram muitos anos e que o resultado nem sempre vem logo. Então, para os investidores é um capital de risco, mas é um capital de risco que está investindo em algo que vai ser muito disruptivo no futuro. Então, esses investimentos são necessários. Essas são as principais frentes, mas a primeira ali é o começo.
Bem, outra forma também é você criar espaços de inovação, que na literatura a gente tem como skunk works. Então, são espaços que eles buscam, de fato, a inovação radical, disruptiva, para além do que já vem se criando. E, segundo a Evo também, eles construíram esse modelo que é bem interessante para manter esse looping de aprendizado. Então, eles consideram que precisa desse feedback constante entre clientes, estratégia da companhia, área de novos negócios e o ecossistema de inovação. Essas trocas entre esses 4 pilares é muito importante, segundo a Evo, para você constituir a Open Innovation na sua organização. Além disso, para você captar essas questões externas, é muito importante você ter uma perspectiva de que você pode fazer uma busca mais passiva ou uma busca mais ativa. Uma busca passiva, você pode, por exemplo, fazer um desafio. Eu quero um desafio para resolver X problema da minha organização. E nisso você traz um mecanismo de awareness, né, da sua marca ser percebida com inovação, como você também consegue um alcance variado de startups, por exemplo. Mas aqui na busca ativa você já vai mais direcionado. Então você vai atrás de grupos que tenham a temática que você está buscando, então é muito mais assertivo. No entanto, as duas estratégias são vantajosas. Então, eu trouxe aqui para relembrá-los, né, o funil de inovação. Então, de fato, é importante a gente perceber que a pesquisa e desenvolvimento continua junto e que os limites da organização eles são realmente extrapolados. E essa é uma mensagem que o Henry Chesbrough ele trouxe, que é realmente a questão de curiosidade e humildade. Então, é preciso ser curioso quanto aos modelos de negócios que você deve alcançar, quanto também a humildade de saber que você nem sempre vai saber todos os conhecimentos para realizar certa atividade. Mas se você conhece as pessoas certas, tem os atores da inovação que podem trazer isso para você, é positivo. Então, essa é a principal mensagem dele. E eu faço um convite para vocês. O Hub que eu faço parte está com um grupo de Open Innovation, então a gente vai estar buscando trazer mais sobre o tema, trazer iniciativas, desafios para que, com certeza, o nosso ecossistema fique mais fortalecido. Como eu mencionei para vocês, as redes tecnoeconômicas, elas são parcerias mais perenes, realmente com contratos. Então, é muito importante a gente pensar não só em eventos, mas também em iniciativas em conjunto de longo prazo. Todo mundo conseguiu entrar? Beleza. Bem, pessoal, muito obrigada. Vai. Oi. Boa. Temos espaço para perguntas. Temos perguntas aqui? Oi, Luísa. Boa tarde. Como é que está o espaço de inovação aqui no Amazonas? Eu quero saber, se é um polo que tem investido bastante nisso tudo, e no Brasil, assim, qual que é o principal ponto de inovação aberta que a gente vê que tem potencial de crescer? Bem, eu posso dizer que a gente tem muito interesse em conectar os atores do ecossistema de inovação local, mas até então a gente não tem, por exemplo, um parque tecnológico, uma iniciativa que una todos os atores. E em questão de governança e tudo isso é algo que está sendo alinhado e começando. Mas a gente tem bons exemplos, por exemplo, como em Florianópolis, em que os atores de inovação eles vêm conversando muito bem, participando e fisicamente eles estão muito próximos. Então, com certeza a gente precisa buscar uma densidade de startups para que a gente também consiga responder ao mercado de uma maneira bem interessante, como também se unir, né, de maneiras mais formais mesmo. Então, com parcerias, com projetos, programas. Então, essa seria um caminho, né? Porque até então na nossa região a gente está muito descentralizado. Então tem muita gente, muitos gênios isolados que não estão trabalhando juntos. E o potencial de progresso tecnológico é muito grande quando esses atores se unem.
quais são os 3 principais pontos de atenção que você acredita que os empreendedores precisam ter ao entrar nesse movimento de Open Innovation? Porque a gente sabe que é uma relação diferente do que é entre fornecedor e cliente-fornecedor, né? Então, quais são os 3 principais pontos que os empreendedores precisam ter de atenção ou de preparo para iniciar esse relacionamento corporativo? Bem, como eu falei para vocês, a gente tem que buscar esse ganha-ganha vindo dos 2 lados. Se a gente for só open source, só dar conhecimento, pode ser que a gente perca também o potencial de crescer junto. Então, para os empreendedores que estão começando, avaliem bem os seus contratos, vejam como é que está a questão da propriedade intelectual, se vocês estão realmente num processo de vantajoso. Eu veria que se você está numa grande organização e você quer começar a trabalhar com Open Innovation, trabalhe a cultura primeiro, você tem que quebrar algumas barreiras para isso. E, assim, de modo, assim, a gente pode pensar realmente na cultura, em realmente propor momentos de relacionamento. Então, pode começar com campanhas, né, mais de awareness, então fazendo eventos e tudo a princípio, e vai começando devagar até você encontrar os atores que realmente vão estar dispostos a fazer uma iniciativa maior. A gente tem um caso da USP que eles realmente conseguiram fazer em Ribeirão Preto uma iniciativa que realmente eles não tinham recurso nenhum, mas eram várias pessoas, vários atores realmente querendo contribuir para a Open Innovation. Então, quando a gente une a hélice tríplice, universidade, empresas e governo, a gente tem um avanço muito grande. Então, sempre que a gente puder unir esses 3 atores, é muito importante a gente incentivar isso. Tem alguma desvantagem que você veja nesse caminho, nessa relação de Open Innovation, para algum dos lados? Bem, é uma pergunta interessante. Assim, nem sempre a Open Innovation vai ser a principal estratégia. É uma das estratégias. Como eu falei anteriormente, por exemplo, o P&D, o desenvolvimento endógeno, ele não deve parar. Embora você tenha outsourcing, se você ficar só dependendo do fator externo, pode ser que você perca o potencial de desenvolvimento interno. Então, ter essa noção é muito importante. Maravilha. Temos perguntas da plateia? Gente, se vocês deixarem, eu vou perguntando aqui, que esse é um tema que eu gosto bastante. Então eu vou perguntando, mas aqui é um bate-papo, a gente vai trocando com todo mundo. Pode levantar a mão falando, mano, eu quero conversar. Aí vocês levantam a mão e perguntam. Todo mundo aqui que está na plateia é empreendedor? Quem é empreendedor, levanta a mão, temos alguns. Quem aqui é só curioso pelo tema, levanta a mão. Olha, bastante. Por que você ficou curiosa sobre esse tema? Compartilha com a gente. Porque... eu fico bastante curiosa para essa parte de empreendedorismo, porque eu quero ter uma empresa de tecnologia. Eu sou desenvolvedora mobile, então é uma fase assim para mim entender melhor, porque como eu vou querer tocar uma empresa, tem toda essa parte de gestão, empreendedorismo, então é muito bom juntar isso num todo para mim ter uma noção de como vai ser, mais ou menos, entendeu? Então eu vi que os empreendedores têm que estar sempre na frente com essas novas conexões, essas novas tecnologias que tem. Eita, interferência. E isso é uma coisa que me deixa bastante curiosa. Para empreendedores como ela, que estão começando agora, que estão pensando em ter seu próprio negócio, tem uma possibilidade de começar já dentro do Open Innovation? Ou é um caminho só para quem já está no mercado? Com certeza pode participar, sim. Aqui na nossa região a gente tem vários institutos, hubs de inovação, que eles fazem esse trabalho de conectar outros atores do ecossistema. Então, vou citar um exemplo para vocês, Conexão Distrito, do Manostic Hub, que conecta startups às indústrias do polo industrial. Então, é uma oportunidade para startups se conectarem com grandes players e, além disso, trocar muito conhecimento, fechar contratos. Então, existe sim uma possibilidade na Open Innovation para todos os atores que queiram contribuir. Você sabe se na região tem editais de cocriação, ou seja, a corporação traz o desafio e aí ela chama empreendedores do mercado que talvez ainda não tenham time, não tenham estrutura, mas vão montar ali junto com aquela corporação. Você conhece cases por aqui?
Aqui na região a gente tem um exemplo muito legal, que são os programas prioritários, que com o incentivo da lei de informática a gente consegue aplicar não só em fundos, mas também iniciativas para criação de produtos. Então é uma iniciativa que você consegue ter recursos. Então, para quem está desenvolvendo um produto, é muito interessante ter esses recursos. Então, sim, nós temos fundos, temos iniciativas públicas e privadas que estão trazendo isso à tona também. Muito bom. Ali do outro lado temos a pergunta. Boa tarde, meu nome é Diandro. Você falou sobre propriedade intelectual, tá? E quando a gente fala sobre inovação aberta, é uma questão bem sensível. O que você sugere para aqueles empreendedores que pensam em inovação aberta, mas eles têm receio ou medo de abrir, ou não necessariamente abrir seu negócio, mas abrir suas ideias e ver uma empresa monetizada e desenvolver aquilo, trabalhar aquilo que ele idealizou, algo do tipo? Bem, eu diria que a gente tem algumas dificuldades ainda no Brasil em relação à propriedade intelectual, mas existem dois caminhos. Você pode pegar e fazer patente, você pode fazer royalty também. Então, às vezes é mais vantajoso o royalty. Você vai direto para o mercado, testa, e se der certo, beleza. Então, assim, o que eu diria em relação a isso é que as ideias também, se elas ficam só no mundo das ideias, a gente não consegue saber se ela realmente teria adesão, porque uma invenção não é uma inovação. Uma inovação é uma invenção que tem aceitação do mercado. Então, a partir do momento que a gente consegue criar condições para isso, e claro, depende muito também do ramo que você está criando algo, você consegue criar caminhos em que você tem uma boa parcela da sua empresa garantida, né? E garante a sua patente e tudo. Mas depende muito da área mesmo, porque tem momentos que, por exemplo, se você estiver envolvido com a universidade, criando algo, a patente às vezes fica muito grande para a universidade, então tem que fazer uma parceria que compense, né? Uma possibilidade que usam muito é aluguel de máquinas, por exemplo, dentro da universidade. Então fica como algo de desenvolvimento seu e não da universidade, mas pode fazer também em parceria. Então, são caminhos, mas eu diria que a aceitação do mercado é a melhor prova, né, de que uma ideia ela vai para frente ou não. Mas que, dependendo da área, assim, tem áreas que realmente royalty é a melhor coisa. Mas, sei lá, se você está trabalhando com programação quântica, é melhor fazer patente de tudo. Então, assim, depende muito da área que você está atuando. Mas tem outras áreas, por exemplo, questão de cosméticos, é muito fácil de copiar, não adianta perder muito tempo com patente, sabe? É melhor levar logo para o mercado. Então depende muito do modelo de negócio, do produto que você está criando, então é importante realmente estudar esse caminho. Oi, boa tarde, parabéns aí pela palestra. Seguindo a linha do pensamento aqui do nosso colega, você teria uma sugestão com relação a que estágio do desenvolvimento, vamos dizer, dessa ideia, o empreendedor deveria buscar essas parcerias? Em que estágio de desenvolvimento, né? O quanto de informação ele já tem e a partir dali ele poder se resguardar com relação à propriedade, né, dessa ideia, vamos dizer? Bem, como eu falei para vocês, tem alguns pontos assim que são estudos que realmente valem os seus milhões de dólares aí, que a galera acaba fazendo muito no começo mesmo, a patente. Enquanto outros, realmente, eles são replicáveis, não são... Porque assim, você pode também inovar imitando. Então, se o seu produto ele for imitável, talvez por que perder esse tempo assim e não realmente focar no modelo de negócio, porque a tua estratégia do modelo de negócio pode talvez ser mais vantajosa do que de fato o produto. Então assim, mas sim, a gente tem, por exemplo, para desenvolvimento de produtos, os programas prioritários para isso. Então podem ser startups que estão começando nesse desenvolvimento ou podem ser startups que elas estejam um pouco mais maduras, mas querem lançar um outro produto. Então também é uma possibilidade. Além disso, acho que procurar o Sebrae também sempre é uma boa solução para ter um direcionamento de negócios. E eu vejo que aqui, embora nossos atores eles atuam de forma isolada, quando a gente entra em contato a gente tem um bom retorno. Então, assim, realmente buscar os atores de inovação. Às vezes você assina um NDA ali, né, garante, mas ter essa conversa é importante. Tem muita gente que sabe o caminho, sabe as legislações locais,
e sabe como chegar. Então, assim, de fato, tem questões, algumas disfunções burocráticas, né? A gente sabe que nem sempre é de fácil acesso, mas eu vejo uma abertura, sim, dos atores de inovação, mas eu assinaria o NDA de qualquer forma, ajuda. Temos mais perguntas da plateia? Eu tenho mais uma pergunta, que aí a minha eu prometo que é a última, então quem tiver mais perguntas, vão pensando aí. Nessa etapa de cocriação junto com as corporações, a gente vê que o empreendedor sozinho, sem ter ao lado uma grande empresa ou alguém fazendo essa etapa de cocriação, muitas vezes o empreendedor tem bloqueios e medos de ir para o mercado validar. E aí, quando está no processo de Open Innovation, você tem que ter um processo ainda mais profissionalizado, porque aquela corporação que está ali junto com você meio que está de olho no que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado para que, se essa corporação que está junto, co-criando com você, é interessada nesse teu produto, que ela não coloque muito um viés particular dela naquela tua validação, porque senão você cria um produto que só serve para ela e não serve para todo o mercado. E aí, quais são as dicas que você pode dar para os empreendedores que estão nessa jornada, co-criando junto numa etapa de Open Innovation? Vamos considerar que todos eles vão passar, né, num programa de Open Innovation. Qual dica de relacionamento corporativo desse processo de cocriação, validação, você pode dar para que eles consigam ter um processo mais fluido que permita que a empresa deles vá para o mercado, podendo ser comercializada para várias outras empresas, não só para essa corporação do projeto do Open Innovation? Beleza. Assim, geralmente eu vejo nesses programas algumas startups um pouco mais maduras, assim, então elas não estão ainda validando MVP, elas já têm um MVP ali, mas elas estão mensurando talvez um roadmap que abranja outros produtos, outras tecnologias. Mas beleza, a gente tem várias formas para você validar uma ideia, né? Eu gosto muito de umas que, por exemplo, é o Mágico de Oz, que você cria um cenário ali favorável, não precisa desenvolver ainda a tecnologia, mas você consegue criar um cenário parecido como se fosse desenvolvendo essa tecnologia. Dando um spoiler também do Mágico de Oz, é porque ele controla, né, tudo. Então, um exemplo disso, por exemplo, teve uma iniciativa que ia fazer um chatbot, mas eles não queriam programar ainda. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas normais para responder esse chatbot como se fossem o chatbot já programado. E nisso, eles conseguiram muitos insights, realmente, do seu modelo de negócio, do que o seu cliente queria. Então, às vezes, você não precisa investir muito ali naquele começo para validar o seu negócio. Às vezes, você pode validar de inúmeras maneiras. Porque, realmente, às vezes, o desenvolvimento tecnológico ele tem um custo. Mas eu vejo, assim, que tem um momento que a startup ela tem as suas capacidades técnicas e ela pode realmente pender mais por um lado, mas que em um momento eles vão ter que conversar a mesma língua, tanto a indústria quanto a startup. Mas geralmente há algum ator ali também interligando ele, né? Seja a área de inovação de uma empresa, seja um hub, seja algum desses atores permitindo que eles falem essa mesma língua. Mas eu não recomendaria uma startup ela validar a sua ideia, talvez assim, somente dentro de um programa de Open Innovation. Porque ela pode ter muito mais acesso antes à possibilidade de novos negócios, não pensando só naquele cliente, mas em que ela realmente quer alcançar, né? Então, ao longo dos anos e tudo. Então, o famoso Canva, sempre bom. Sebrae aí, ó, dá pra dar esse direcionamento, porque às vezes a gente pensa muito de maneira técnica, mas a gente não pode subestimar um business model Canvas, não pode subestimar um modelo de negócios bem estruturado. Perfeito. Temos mais alguma pergunta da plateia? Ou finalizamos por aqui? Então tá bom, vamos agradecer a nossa palestrante Heloísa Lucena por todo o conhecimento compartilhado. Uma salva de palmas. Obrigada, pessoal. Me adicionem no LinkedIn, bora trocar ideia. Eu adoro responder a galera, a gente pensar em possibilidades. Eu realmente quero que haja esse desenvolvimento da nossa região. O empreendedorismo é a chave, então assim, vamos realmente nos conectar, trocar experiências, trocar conhecimento, porque esse conhecimento ele se desenvolve mais ainda quando a gente compartilha. Obrigada. Muito obrigada.